Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo professor Davi Ferreba e sou da Rede Pública Municipal do Crato, beleza? Essa semana eu estou com vocês para dar algumas dicas sobre os conteúdos que vão cair nas atividades da semana 4. E aí, tá dando tudo certo? Estão estudando direitinho? Então fica ligado aqui nas minhas dicas que não tem erro, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre colocação pronominal e vamos falar um pouco também sobre a questão da interpretação textual, beleza? Então fique atento, caneta e papel na mão para registrar tudo que eu vou falar, tá certo? Que vai ser tudo muito fácil. Fica atento às nossas dicas, ok? Então vamos nessa. E então, galerinha, a gente vai começar falando da sintaxe de colocação, tá certo? Então vamos com calma para a gente entender melhor o que é isso. O que é que estuda a sintaxe de colocação? Ela vai estudar a posição das palavras na oração. É interessante a gente lembrar que as palavras dentro de um enunciado gramatical, seja de uma frase, seja de uma oração ou de um período, elas precisam ter uma ordem. Elas não podem aparecer de forma desordenada, aleatória. O que é que pode acontecer com isso? Não vai haver comunicação, né? E como vocês já devem saber, comunicação é uma das principais funções da língua, tá certo? Então, a sintaxe de colocação, ela deve garantir o significado e a harmonia da frase, estabelecendo desse modo a comunicação. Então, quando a gente fala de sintaxe de colocação, a gente está falando da posição, ou seja, de como essas palavras vão aparecer nos textos, nos enunciados gramaticais, nas leituras que a gente faz, para que se obtenha a devida compreensão do que está se dizendo ou se escrevendo. E então, galera, o nosso assunto de hoje é justamente a colocação do pronome, porque ele vai ter um papel super importante nessa ordenação das estruturas, para que haja a comunicação, como eu falei anteriormente. Então, vejamos, observe, a colocação dos pronomes oblíquos átonos, me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as e li, é um dos aspectos de colocação das palavras ligadas à harmonia da frase. Então, eu quero que vocês guardem na cabeça essa palavra harmonia, né? A organização das ideias. Quando você fala ou você escreve de uma forma devidamente organizada, harmoniosa, a comunicação ela vai ser cada vez melhor e não vai ter falhas, como se diz, né? Seja na fala ou seja na escrita, tá bom? A comunicação ela deve prevalecer. Com isso, os pronomes, principalmente eles, os oblíquos átonos, que a gente costuma ver bastante nos textos, eles têm uma importância muito grande nesse aspecto. E aí, galerinha? Sentiram um pouco de dificuldade, não é? Alguns nomes deram uma embaralhadazinha na cabeça, não lembra mais, já ouviu falar, mas esqueceu. Então, a gente vai fazer uma breve revisão. Nós vamos começar fazendo a diferenciação do que é sintaxe, do que é morfologia. Vamos falar de pronomes. Vocês viram que a gente vai trabalhar com a colocação do pronome, com a harmonia que esses pronomes dão às orações, beleza? E nós vamos falar especificamente dos pronomes oblíquos átomos. É uma revisão rápida, mas se você quiser saber um pouco mais sobre pronome, eu vou deixar o link de um site bacana aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então, simbora revisar um pouquinho o conteúdo, beleza? Galera. Então, a gente precisa muito ter consciência de alguns conceitos que a gente vê em séries anteriores, tá bom? Então, a gente vai começar falando de uma coisinha básica, né? Porque eu acredito que vocês já saibam, mas é sempre bom a gente reforçar que há diferenciação entre morfologia e sintaxe, tá certo? Então, o que é que nós temos que saber? O que é a morfologia? É um ramo da língua portuguesa que estuda a palavra na sua interioridade e seu processo de formação de forma isolada. Então, o que é que você precisa saber? A morfologia estuda a palavra de forma isolada, as suas estruturas, o processo de formação dessa palavra, ok? E o que é a sintaxe?
A sintaxe, diferentemente da morfologia, ela vai estudar termos, ela vai estudar partes de um enunciado gramatical ou discurso e a relação que existe entre eles. Então, veja, quando eu faço um estudo morfológico, eu vou estudar o substantivo. Quando eu faço um estudo sintático, por exemplo, eu já vou estudar o sujeito, tá certo? Então, tem essa diferenciação entre morfologia e sintaxe. Espero que vocês tenham compreendido para a gente seguir na nossa revisão. Galera, agora nós vamos ver o que é pronome. Então, pronome nada mais é do que uma palavra que indica o tipo de relação existente entre o ser e a pessoa do discurso. Então, observe, nós temos que pegar dois pontos-chave nessa definição sobre pronome. Primeiro, o que é um ser? Quando a gente estuda substantivo lá no 6º ano, o professor ele vai falar que ser é tudo aquilo que existe ou que imaginamos que exista, tá certo? Então, guarda essa definição do que é ser. E pessoas do discurso? Eu costumo dizer que as pessoas do discurso são pessoas que participam do ato comunicativo, são pessoas que participam do processo de comunicação. Quantas são elas? São 3. A primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Tá bom? A primeira pessoa é sempre quem fala, a segunda pessoa é com quem se fala e a terceira pessoa é de quem ou do que se fala. Lembrando que a terceira pessoa, ela não se refere somente a um ser humano, ela pode se referir a um objeto ou outro ser inanimado, tá bom? Então, tenho que lembrar disso, o que é um ser e o que são as pessoas do discurso, ok? Pessoal, os pronomes eles possuem uma classificação, tá certo? Então, a gente vai se limitar apenas ao que é objeto preponderante para o nosso estudo, tá bom? Mas eu vou citar aqui todas essas classificações. Então, os pronomes, eles podem ser pessoais. Então, preste bem atenção nisso. Os pronomes pessoais, eles substituem o substantivo, indicando os seres que representam as pessoas do discurso. Então, nós vamos ver que esses pronomes que substituem o substantivo, que são nomes, eles podem ser de 3 tipos. Os pronomes do caso reto, que vocês já devem conhecer bastante, né, quando a gente trabalha as conjugações verbais. Os pronomes do caso oblíquo, que é muito importante, a gente vai precisar saber e entender bem o que é um pronome pessoal do caso oblíquo. E os pronomes de tratamento. Tudo isso que vocês já devem ter estudado no 6º e no 7º ano, ok? Então, eu apresento para vocês aí uma tabelinha super explicativa, né, que vai resumir quem são esses pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo e quem são essas pessoas do discurso, tá certo? Então, observe a tabela, nós vamos ter as pessoas do discurso, né, primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do singular e do plural, tá certo? E os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, já bem conhecidos por vocês. Então, agora, nessa segunda parte da tabela, vocês vão ver os pronomes oblíquos. E eu grifei aí de vermelho os átonos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai ver porque que eles são chamados dessa forma. Quem são esses pronomes oblíquos átonos? Estão aí eles. Lembra que eu já falei deles lá no início do vídeo? Me, te, o, a, lhe, se, nu, nos, perdão, vos, os, as, lis, se, si. E os tônicos são mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, si e consigo. Então, aí a gente tem nessa tabelinha um resumo super autoexplicativo sobre os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Lembrando que a gente está destacando aí os pronomes oblíquos átonos, lá para quando a gente for falar de colocação pronominal. Preste atenção, galera. Quem são os pronomes oblíquos? Por que eles são chamados dessa forma? Porque eles funcionam fundamentalmente como complementos verbais. Lembram quem são os complementos verbais? Lembra do objeto direto, lembra do objeto indireto. Então, se você não lembra, é bom dar uma
pesquisada lá, tá bom? Então, lembre-se sempre, os pronomes oblíquos, eles vão, na sua grande maioria, funcionar como objetos, complementos dos verbos, tá bom? Por que eles são chamados de oblíquos átonos? Está aí destacado para vocês, tá certo? Tudo que é átono é pronunciado com menor intensidade. Então, observe, pronome oblíquo átono é aquele pronunciado com menor intensidade. E tônico, tá certo? É o pronunciado com maior intensidade. Então, pronomes oblíquos átonos, né, são pronomes que funcionam como complementos verbais e que são pronunciados com menor intensidade. E só para finalizar essa parte de revisão, nós temos que relembrar que ainda existem os pronomes, os possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, relativos, substantivos e adjetivos. Então, é importantíssimo que você compreenda o que é um pronome e, principalmente, compreenda o que é um pronome oblíquo átono para a gente passar para a colocação pronominal, tá ok? Então, espero que vocês possam ter entendido essa revisão básica, mas é sempre bom abrir a gramática, abrir o site, que eu vou deixar na descrição do vídeo, para que vocês possam ter uma compreensão cada vez melhor do que a gente falou até aqui. Então é isso aí, galerinha. Revisaram? Lembraram? Então, agora a gente vai falar especificamente da sintaxe de colocação e, mais ainda especificamente, da colocação pronominal. Nós vamos estudar a posição desses pronomes dentro da oração. E nós vamos entender o que é próclise, o que é mesóclise e o que é ênclise. Tá bom? Então, vem comigo mais uma vez, fica atento que esse é o conteúdo que vocês vão ver nas atividades dessa semana. Vamos lá mais uma vez? Agora sim, depois de tudo muito bem revisado, vamos à colocação dos pronomes oblíquos átonos. Agora a gente está falando mesmo de colocação pronominal. Eu trouxe o texto daquela primeira imagem que eu trouxe, aliás, segunda, lá no início do nosso vídeo, tá bom? Então vamos reler. A colocação dos pronomes oblíquos átonos, quem são eles? Olha eles destacados de vermelho mais uma vez. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, li. É um dos aspectos de colocação das palavras ligadas à harmonia da frase. Para cada tipo de colocação, há um nome específico. Então, relembrando o que eu falei antes da gente fazer a revisão. Esses pronomes que estão aí destacados, eles vão ser responsáveis por dar essa harmonia. Lembra que eu pedi para vocês para guardarem essa palavra? Harmonia, a organização da frase, eles estão ligados direto a isso. Estão ligados diretamente também à questão da comunicação, tá certo? A comunicação essa que tem que ser o mais completa possível. Então, é importante a gente compreender que cada tipo de pronome ou onde esse pronome é colocado, ele vai receber um nomezinho diferente. E é isso que a gente vai conhecer a partir de agora. Vamos falar de próclise. Então, o que é a próclise? Calma, não vamos se assustar com esse nome não, que é tudo muito tranquilo. Então, lembre-se que nós estamos falando de colocação pronominal. A próclise é o nome dado da colocação do pronome antes do verbo. Então, lembrem-se, próclise antes do verbo. Vamos ler alguns exemplos? Observe. A noite de ontem lhe fora agradável. Cadê o pronome? Olha aí, está destacado, pronome oblíquo átono, li. Observe que ele aparece antes do verbo, né? Olha o verbo aí, ó, verbo fora. Tá ok? Outro exemplo. Isso me deixa transtornado. Né? Observe o pronome oblíquo átono me, também colocado antes do verbo deixa. Outro exemplo. Talvez o veja ainda hoje. Olha o pronome oblíquo átono o. Cuidado para não confundir esse o com artigo, viu? Ele aparece antes do verbo veja. E o último exemplo. Quanto me doeu esta distância? Olha o pronome me, mais uma vez aparecendo, antes do verbo doer. Agora nós vamos ver quando é que a gente deve usar a próclise. Né? Ela vai se justificar de acordo com algumas regras, tá bom?
Para não dificultar muito para vocês, a gente resumiu aqui as 3 primeiras, lembrando que existem outras, tá certo? Então, a justificativa da próclise acontece quando ela se depara com palavras e de frases como, observe, com os advérbios de maneira geral, não o verei amanhã. Esse é o primeiro exemplo. Olha aí, observe que nós temos, antes do pronome oblíquo átono, o advérbio de negação não. Tá certo? Então, isso aí é um dos casos em que eu devo usar a próclise. Outro exemplo, aquilo me entristeceu. Observe que antes do pronome oblíquo átono me, aparece um pronome demonstrativo, tá certo? Então, olha aí o pronome aquilo. Quando também a gente deve usar próclise, quando ele aparece um pronome demonstrativo, tá bom? Com relação a pronomes indefinidos, a gente também deve usar a próclise. Olha aí. Todos te querem bem. Olha o pronome oblíquo átono ti. E precedendo ele, nós temos aí o pronome definido todos. Então, esse também é um dos casos que a gente deve usar a próclise. Lembrando que nós temos outros casos, mas que a gente vai resumir esses 3. Se você não sabe ou não lembra o que é um advérbio, o que é um pronome demonstrativo e o que é um pronome definido, é bom você ir dar uma pesquisada, ok? O segundo caso de colocação pronominal que a gente vai encontrar é a mesóclise. Qual é a diferença da próclise para a mesóclise, tá certo? Esse nome é dado quando o pronome fica intercalado ao verbo, ou seja, ele não está antes, é como se ele estivesse ali no meio do verbo. Observe os exemplos. Após a recuperação, avaliar-se-á o crescimento do aluno. Olha outro exemplo. Esperá-lo-ei na minha casa amanhã. Terceiro exemplo. Encontrar-te-ia mais tarde, se não tivesses compromisso. Então, aí nós temos o que é a mesóclise, é quando o pronome fica intercalado ao verbo, e nós vimos alguns exemplos. Então, galerinha, vejamos. O que justifica a mesóclise é o fato de o verbo estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito do modo indicativo. E não ser possível a próclise, ou seja, por não haver uma palavra que atraia o pronome para antes do verbo. Então, se tiver alguma palavra que atraia o pronome para antes do verbo, no caso, a mesóclise ela não se justifica, ou seja, nós temos aí um erro de colocação pronominal. Aí, complementando a informação, havendo justificativa para a próclise, desfaz-se a mesóclise. Então, é importante que a gente aprenda os casos de próclise, para que a gente não coloque a mesóclise no lugar errado, tá bom? Então, lembra-se, a mesóclise ela vai acontecer quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito do modo indicativo, ok, pessoal? Se você, mais uma vez, não lembra, não recorda, tá certo? Quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito do modo indicativo, é bom você, mais uma vez, dar uma buscada lá nos seus arquivos ou buscar um site que melhor lhe explique essas questões, tá bom? E o terceiro caso de colocação pronominal que a gente vai encontrar é a ênclise, tá certo? Então, o que é ênclise? É o nome dado à colocação do pronome após o verbo. Então, a gente já viu que ele pode aparecer antes do verbo, intercalado ao verbo e, no caso da ênclise, após o verbo. Observe, comumente a gente encontra nos textos casos parecidos, casos de ênclise. Observe, empreste-me um lápis, dei-lhe bons conselhos. Não era meu objetivo magoar-te. Então, nós temos aí alguns casos, alguns exemplos com casos de ênclise, tá certo? Onde o pronome vai ser colocado após o verbo. Então, quando eu devo usar a ênclise, pessoal? Observe, a ênclise é a posição normal do pronome, pois obedece à sequência verbo-complemento. Então, eu tenho que lembrar da ordem direta da oração, que é sujeito, verbo e complemento. Então, a ênclise ela vai obedecer justamente essa sequência, essa ordem direta das orações. Quando é que ela não vai ocorrer? Quando há justificativas para a próclise ou mesóclise. Então, eu uso ênclise quando não se encaixar na regra da próclise e quando não se encaixar
na regra da mesóclise, tá bom? Na ausência dessas duas regras aí, só vai me sobrar a ênclise, que é comumente usada nos textos. Observe aí, ó. Faça-me o favor de puxar a cadeira. Nós vemos aí uma frase iniciada com o verbo, exceto futuro do presente ou futuro do pretérito. Então, eu uso a ênclise com frases iniciadas com verbo, tá bom? Eu vou usar a ênclise também depois de pausas. Pausas que na escrita são determinadas por quem? Pela nossa vírgula. Observe aí no segundo exemplo. Quando voltava do trabalho, parecia-me bem cansado. Observe que nós temos a pausa demarcada pela vírgula e, neste caso, de pausa na oração, nós vamos usar a ênclise, ou seja, o pronome oblíquo átono após o verbo. E o terceiro exemplo, né, com o infinitivo pessoal, tá certo? Que nós temos aí no terceiro exemplo, ó. Convém contar-lhe tudo, tá bom, pessoal? Então, nesses casos, você vai usar a ênclise. E com isso a gente chega ao fim da nossa aula, pessoal. Então, só para resumir, quando é que eu vou usar a próclise? É quando o pronome oblíquo átono aparece antes do verbo. A mesóclise, quando o pronome oblíquo átono aparece intercalado no meio do verbo. E a ênclise eu vou utilizar quando o pronome aparece após o verbo. Na atividade que vocês vão fazer, vocês vão, na maioria delas, identificar quando é que se está usando próclise, quando é que se está utilizando mesóclise e quando se está utilizando ênclise. É importante vocês também entenderem uma coisa, que pronome é uma palavra que substitui um nome, principalmente os pronomes pessoais. Então, fica atento na nossa revisão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e continuem estudando, pessoal, porque o estudo é uma ferramenta de transformação. E então, galerinha, depois de ter falado sobre colocação pronominal, espero que vocês tenham entendido. Mas lembrando que vocês também vão ver nessa atividade um pouco de interpretação de texto, tá certo? Vocês vão ler atentamente o pequeno texto chamado Debaixo da Ponte, do escritor Carlos Drummond de Andrade. É um grande escritor da nossa literatura e vale a pena vocês conferirem algumas obras desse magnífico escritor. Beleza? Leia atentamente o texto e esteja sempre atento à fala do narrador, pois a questão que vocês vão responder tem a ver com o ponto em que o narrador cita algo, beleza? Então procure responder com cautela, sempre revisando o que você escreveu. Não esquece da pontuação, ela é sempre importante, beleza? E aí, galerinha, gostaram da aula de hoje? Eu espero ter colaborado com você, garoto e garota estudioso e estudiosa, tá certo? Mas pode ser que tenha ficado alguma dúvida. E aí, como é que eu resolvo? Então você vai procurar também o seu professor, tá certo? Eu vou deixar mais um link aqui na descrição do vídeo para que você possa ler um pouco mais sobre o que é próclise, sobre o que é mesóclise, sobre o que é ênclise, tá certo? É um site muito bacana que eu gosto muito de pesquisar quando eu estou estudando por ele, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês continuem estudando, que logo, logo essa pandemia horrível vai passar e vocês vão estar junto com os professores de vocês e eu com vocês na sala de aula, beleza? Um forte abraço. Quero agradecer a todos que estão estudando e estão colaborando com o nosso trabalho. Beleza? Tchau e até a próxima.